Boa noite, galera. Opa, graça e paz. Graças a Deus, mais uma oportunidade que temos de ouvir a palavra do Senhor. Em especial hoje, nós vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. É uma carta um tanto desafiadora. Por quê? Porque ela é uma carta central no todo o livro de Apocalipse. Ela está na metade das 4 cartas. Nós temos 7, então 3 para um lado, 3 para o outro. E no meio está ali a carta à igreja de Tiatira. E esta carta ela vai resumir todo o pensamento nocivo que estava destruindo a igreja da região da Ásia. É por isso que ela é a maior carta às 7 igrejas. É a carta que João trata com mais detalhes os problemas da igreja. É a carta que ele trata com mais detalhe aquilo que de bom que a igreja fazia. É a carta que ele gasta mais tempo escrevendo. Por quê? Justamente porque João quer nos mostrar na igreja de Tiatira o que era o resumo de todo o problema que os crentes na Ásia Menor eles estavam enfrentando. Então ela é uma carta de suma importância para que você possa entender o livro de Apocalipse. Para que você possa entender o livro como um todo, você precisa entender a carta à igreja de Tiatira. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 29. Nós vamos depois ir caminhando versículo após versículo para entendermos esse texto. Apocalipse 2, do 18 a 29, vou ler na Nova Almeida atualizada. Todos acharam? Está escrito assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o seu nome e te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos deu, pela graça da vida, porque estamos aqui reunidos como a sua igreja, para ouvir a tua palavra, para cantar louvores ao Senhor, para participar da comunhão dos santos, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que ela possa nos transformar, nos alertar, nos corrigir, para que vivamos uma vida santa, de fidelidade ao Senhor, de compromisso ao Senhor. É em Cristo Jesus que oramos, Pai. Amém. A igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira em si não era uma cidade tão importante. Na verdade, das 7 cidades citadas nas cartas ao Apocalipse, a cidade de Tiatira era mais irrelevante. Era a menor de todas as cidades, lá você não tinha a presença do culto ao imperador, você não tinha tantas coisas relevantes como haviam em Pérgamo, por exemplo, como templos a deusa Roma, ao imperador, a Diana. A cidade de Tiatira era uma cidade como se fosse uma cidade qualquer naquela época, né? As pessoas não, como se diz, não se importavam muito com aquela cidade. Você não vai ver na carta à igreja de Tiatira a presença dos nicolaítas ou a presença dos judeus, que tanto atrapalhavam o progresso do evangelho na Ásia, né? Na verdade, a igreja de Tiatira, me parece que dessas igrejas da Ásia Menor era a igreja que tinha menor relevância.
Não estou falando em questão de importância, todas as igrejas eram importantes para Cristo. Mas se você parar para analisar a carta, você percebe que a maior parte da perseguição e pressão que havia nas outras igrejas da Ásia Menor não havia na igreja de Tiatira. Eu vi uma coisa muito interessante na cidade de Tiatira, que é importante para que a gente grave isso na nossa cabeça, para a gente poder entender a carta. O comércio de roupa, de púrpura, de tinturas em Tiatira era muito forte. Nós conhecemos, através do texto de Atos 16:14, uma mulher, quando todos aqui já ouviram falar da história de Lídia, uma mulher que ouviu a pregação de Paulo na igreja de Filipos, então se converteu a Cristo, e ela, juntamente com seu marido, começaram a pregar o evangelho também. E ela também era uma vendedora de tinturas, de púrpura, porque na cidade de Tiatira havia um comércio muito forte de roupa. A figura da mulher na cidade de Tiatira era muito importante, porque geralmente elas que trabalhavam no comércio das roupas, das peles, das tinturas, da coloração, ou seja, a figura da mulher era muito importante nessa cidade. Mas, de fato, não havia nada mais relevante na cidade de Tiatira, a não ser o seu grande comércio de roupas, de tinturas. Como eu disse, essa é a maior carta das 7 cartas às igrejas da Ásia. E o conteúdo da carta de Tiatira é de suma importância para que a gente possa entender o problema que o livro de Apocalipse está tratando. Como eu disse, Apocalipse também é uma epístola, é uma carta. E ele está tratando de problemas reais, de igrejas reais. E também está tratando de igrejas... não só as da Ásia, mas de todas as igrejas, de todos os períodos da história. Ou seja, quando nós lemos a carta de Tiatira, nós precisamos entender que ela aponta para o aspecto central do comportamento nocivo, que a nociva fé que o livro pretende combater. Quando nós olhamos para a igreja em Tiatira, você vai entender de fato o que Cristo está dizendo a João através das cartas que Deus está tentando combater, não só na Ásia Menor, mas no coração de todos os crentes ao longo dos séculos. E Cristo começa por se apresentar como aquele que tem olhos como chama de fogo, como diz o verso 18, e os pés semelhante ao bronze polido. Perceba, Cristo está dizendo que ele conhece aquela igreja. Ele é conhecedor, ele é profundamente conhecedor da igreja de Tiatira. Quando essa expressão, os seus olhos são como chamas de fogo, traz a ideia de que este olho de Cristo pode enxergar todas as coisas, de que não existe nada debaixo do sol que Cristo não veja, que Cristo não conheça, que Cristo não saiba. E, em especial a igreja de Tiatira. Ele conhece aquelas igrejas, ele conhece aquelas pessoas. Ele conhece o coração dessas pessoas. E ele começa por dizer que ele conhece as obras que a igreja de Tiatira realiza. Ele conhece o amor da igreja, ele conhece a fé, ele conhece o serviço, a perseverança. Ele sabe que as obras desta igreja são mais numerosas do que a primeira. Ao contrário da igreja de Éfeso, que Jesus a condena porque havia abandonado as primeiras obras, na igreja de Tiatira nós vemos um seleto grupo de crentes que eles haviam começado bem na fé e estavam indo bem, que temiam a Deus, que serviam a Deus, que honravam o Senhor, que tinham no seu coração vontade e desejo de sempre serem fiéis a Cristo Jesus. E Cristo exalta, os olhos de Cristo, olha para esta igreja e de fato exalta isso nesta igreja. Ele diz que esta igreja era uma igreja com muito amor, com muita fé, o serviço era bom, a perseverança era boa. Mas havia um problema moral e teológico que sondava a igreja. Versículo 20, Jesus diz assim: eu tenho, porém, contra você, o fato de você tolerar que esta mulher, o nome desta mulher era Jezabel, que se declara, profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Como eu disse, a igreja em Tiatira se parecia muito com a igreja de Pérgamo. A teologia e a moral da igreja, de fato, eram questionáveis. Porque naquela igreja havia uma pessoa que estava exercendo a autoridade, que se declarava profetisa, que se chamava Jezabel. E João deixa muito claro aquilo que ela fazia. Jezabel, ela seduzia os crentes a praticarem imoralidade, a participarem de toda a sujeira do mundo romano. E ela era a líder da igreja. Ela era a pessoa que estava por cima. A ideia de profetizar no Novo Testamento tem a ideia de exercer a autoridade. Como eu disse, as mulheres na cidade de Tiatira eram muito importantes. E na igreja de Tiatira era a mesma coisa. A pessoa mais importante da igreja era esta mulher chamada Jezabel. E perceba que João diz que esta mulher, ela ensinava, mas além de ensinar, ela seduzia os servos de Deus. Você consegue perceber e imaginar uma igreja assim? Onde você tem na liderança da igreja uma pessoa que seduz
o seu povo a praticar imoralidade, a viver de qualquer forma, a não se importar com a santidade, com a pureza, parece muito estranho. Mas esta mulher, ela se encontrava na igreja de Tiatira. Perceba, para poder participar do comércio local, os crentes participavam dessas celebrações públicas, das grandes companhias comerciais que haviam na cidade. E era comum, era muito costumeiro que estas festas acabassem em orgias, em brigas. Mas para os crentes participarem do comércio, eles precisavam participar daquilo que acontecia. E agora Jezabel, esta profetisa da igreja, incentivava que os crentes participassem da vida pública e da nojeira de Roma. Perceba, ela incentivava que para que eles pudessem participar do comércio, para que eles pudessem arrecadar os seus bens, para que eles pudessem ter sustento, eles podiam participar de qualquer coisa, não havia problema. Eles podiam comer comida sacrificada aos ídolos, e essas comidas eram servidas nos grandes banquetes, nas festas. Então era isso que era ensinado no púlpito da igreja de Tiatira. E mais uma vez, os crentes eles eram confrontados por esse antigo problema. Ou ceder ao mundanismo em prol de uma vida tranquila, uma vida abastada, ou manter a fé em Cristo e permanecer fiel, nem que isso me custe as coisas. Então o mesmo problema que as demais igrejas enfrentavam, Tiatira também enfrentava. Se parecer com Roma, ou se parecer com Cristo. Se amoldar aos padrões do mundo, ou se amoldar a Cristo Jesus. Se amoldar aos padrões do mundo significava segurança e tranquilidade, paz, estabilidade. Mas se amoldar a Cristo significava perder a parte no comércio local. Perder o seu sustento, não ser muito bem visto na sociedade. Ainda mais quando você tem na igreja uma pessoa importante. E aqui parece que Jezabel não era só uma pessoa importante na igreja em Tiatira. Era uma pessoa importante na cidade, porque as pessoas tinham medo de Jezabel. E como é que a gente descobre isso? João dá esse nome para essa mulher não porque o nome dela seja Jezabel, mas porque João está fazendo alusão à mulher do rei Acabe. Todos conhecem a história do rei Acabe? Se você começar a ler o texto de 1 Reis, a partir do capítulo 16, você vai ver a história de Acabe. Acabe foi o pior rei da história de Israel. Não houve ninguém que fez coisas tão terríveis quanto Acabe. Sabe? No capítulo 1 de no capítulo 21 de 1 Reis, o versículo 25 diz assim, que nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Acabe era um rei das tribos do norte, que era o Israel. Naquela época o império já estava dividido. E Acabe, ele casou com uma mulher perversa, que era serva de Baal e de Azera. E a primeira coisa que Jezabel fez quando Acabe assumiu o poder e assumiu o trono, foi estabelecer um templo para Baal e uma coluna para Azera, que era uma deusa antiga, onde essas pessoas sacrificavam, ofereciam os seus cultos, onde praticavam orgias. E ela começou a colocar esses altares em Israel, e ela seduziu o povo a adorar a outros deuses. E ela fez isso com o seu marido, com Acabe, nos dias de Elias, o grande profeta. E nós conhecemos a história, né? Elias, ele profetiza ao rei Acabe dizendo, segundo a minha palavra não vai chover. E parou de chover. Então as pessoas começaram a passar dificuldade, fome, começaram a cobrar o rei. Então Elias, ele se encontra com Acabe, ele faz um desafio. Acabe, chama os profetas de Baal. Chama os profetas de Azera, chama quem você quiser, vamos subir ao alto do Monte Carmelo. Então eles fizeram isso, levantaram ali 2 altares, mataram alguns novilhos e fizeram um desafio de orar, e aquele Deus que colocasse fogo naquele holocausto seria o Deus verdadeiro. E diz que da parte da manhã até a parte da tarde, até a metade mais ou menos da tarde, os profetas de Baal, eles oravam, eles pulavam, eles gritavam, eles se cortavam, como era de seu costume, orando a Deus, e não caía fogo do céu. E é engraçado que a Bíblia conta que Elias ficava do lado provocando, falava, e aí? Gritem mais alto, talvez o Deus de vocês não esteja ouvindo. Talvez ele esteja muito ocupado com obras de caridade, atendendo seus outros servos. Mas nada aconteceu. Mas a história conta que Elias mandou cavar. A Bíblia primeiro diz que Elias reconstruiu o altar que estava destruído em Israel. Ele colocou ali 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Ele erigiu o altar novamente do Senhor. Ele colocou ali o seu sacrifício. Ele mandou cavar uma cova em volta do altar. Mandou jogar água naquela cova, água no altar, de maneira que todo o sacrifício ficou molhado. A lenha estava molhada. E a água encheu as valas que ficavam em volta do altar de Deus. Então Elias orou ao Senhor. E fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a água.
Então o povo começou a gritar, só Deus é o Senhor. E a história conta que Elias pegou os 400 profetas de Baal, desceu ao vale e matou e os assassinou. E quando Jezabel recebe a notícia de que Elias havia matado os seus profetas, Jezabel jura Elias de morte. E ela diz a Elias, amanhã por estas horas, você estará morto. E o que acontece com o profeta? Ele fica com medo. Ele foge de Jezabel. Ele vai para o deserto e anda por diversos dias, até uma caverna, onde ele encontra o Senhor nessa caverna. E ele diz, Senhor, o Senhor é injusto comigo, porque eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho crido no Senhor, e só restou eu em todo Israel. E ele sabia que não tinha só ele. Ele sabia que tinha outros profetas também, mas naquele medo de Jezabel, naquela preocupação, naquele terror, Elias se esconde. Deus manda que Elias volte a falar com o rei Acabe. Eu te aconselho a ler toda essa história, mas para a gente resumir, Elias profetiza que Jezabel ela morreria e ela seria comida pelas feras do campo. E um belo dia, na época em que Jeú reinava, o homem que Deus escolheu para matar toda a casa de Acabe, quando ele reinava sobre Israel, ele ficou sabendo que Jezabel havia matado Nabote e tomado para si a sua vinha e entregar essa vinha a Acabe. Então ele se revolta e conta a história que Jeú chega até a torre de Jezreel, onde Jezabel morava. E ele dá ordem aos seus oficiais que jogassem Jezabel do alto da torre, e ela cai no chão e se espatifa. Então eles sobem à torre e eles comem e comemoram. Mas Acabe, ele olha para os seus oficiais e diz, vão lá embaixo buscar o corpo de Jezabel, afinal ela é filha de um rei. E quando os seus oficiais chegam lá embaixo da torre, os cachorros e os cães, as feras do campo, já haviam comido toda a carne de Jezabel. Só o que restou foi ossos, segundo a profecia de Elias. E assim acaba a história de Jezabel. Mas durante todo o seu reinado, Acabe e Jezabel foram perversos ao Senhor. Eles prostituíram o povo de Deus. Eles fizeram com que Israel adorasse outros ídolos. Eles fizeram com que Israel não temesse mais a Deus. A ponto de Acabe ser considerado o pior que houve. Nunca houve ninguém tão terrível e tão mau quanto Acabe, que perverteu o juízo de Deus, que levantou templos a outros deuses, que colocou uma fé pragmática em Israel, onde você podia servir a Deus, podia servir a Baal, podia servir a Azera, você podia fazer qualquer coisa. Aqueles que assistiram o podcast pela manhã, o pastor contava sobre a fé lá no Senegal, e ele falou sobre isso, de que lá as pessoas eram animistas, muçulmanas, um sincretismo religioso completo. Era assim que acontecia em Israel, por causa de Acabe e Jezabel. E agora João está dizendo que na igreja em Tiatira, havia uma mulher que era como Jezabel, que governava o povo com sincretismo, com essa fé, essa fé pragmática, onde você não precisa servir a Deus com o seu coração, onde você não precisa ser fiel em todas as coisas. Você pode servir aqui na igreja, e pode se prostituir, e pode se vender, e pode fazer tudo aquilo que o seu corpo deseja, tudo aquilo que o seu coração deseja. E perceba que a situação é tão crítica na igreja que João diz que a igreja tolerava esta mulher, dando a ideia de que eles sabiam que aquilo que Jezabel ensinava era errado, mas eles toleravam. Eles permitiam, talvez por medo, talvez porque precisavam, talvez porque Jezabel era alguém muito importante, mas eles conheciam a verdade, mesmo conhecendo a verdade, toleravam todo o engano. E é por isso que a ira de Deus se levanta contra esta igreja, porque eles temiam a Jezabel, mas não temiam o Senhor, porque eles temiam esta mulher, mas não consideravam a verdadeira fé, a verdadeira piedade, não consideravam o temor do Senhor. Se vendiam, se pareciam com Roma. João diz, vocês toleram esta mulher, e é por isso que Deus tem algo contra a igreja em Tiatira. O reverendo Leandro Lima, escrevendo sobre Jezabel, sobre esta mulher de Tiatira, ele diz assim, esta mulher parece ser uma prefiguração da segunda besta e da grande meretriz.
Ela é uma falsa profetisa. E a segunda besta é um falso profeta. Ela seduz os servos a cometerem prostituição, do mesmo modo que a segunda besta faz, em Apocalipse 13, capítulo 14, Apocalipse capítulo 13, verso 14. Esse aspecto do engano sedutor é praticamente incorporado na figura da meretriz, em Apocalipse 17, a qual especificamente, em Apocalipse 18, ela foi descrita como aquela que seduziu as nações. Por que a carta de Tiatira é tão importante? Porque alguns aspectos da carta você vai perceber no livro de Apocalipse de uma forma no todo. Esse espírito da igreja de Tiatira, esta mulher Jezabel, ela se parece muito com a grande meretriz, com a segunda besta que Apocalipse descreve. Aquela que seduz os filhos dos homens, que seduz as nações. Esta mulher era tão terrível que ela pervertia o juízo de Deus. E você deve imaginar que alguém tão terrível merece o quê? Um juízo terrível de Deus. Mas perceba como Deus é longânimo e como Deus é paciente. O verso 21 diz assim, que a esta mulher, Cristo deu tempo para que ela se arrependesse. Perceba, por mais duras que sejam as palavras de condenação de Cristo, Ele é sempre misericordioso e tardio em irar-se. Até com esta mulher tão terrível, a Bíblia diz que Deus deu um tempo para que ela se arrependesse. A ideia é de que talvez Cristo tenha feito com algumas coisas acontecessem na vida de Jezabel, para que ela percebesse que estava errada, talvez uma doença, ou uma dificuldade, ou talvez até um próprio espaço de tempo. Ou seja, Cristo permitiu que esta mulher fosse injusta e impura, por um certo período de tempo, a fim de que ela percebesse a sua iniquidade. Mas é certo que Cristo deu chances para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu de sua imoralidade. Ela não abandonou a prostituição, ela não abandonou as coisas nefastas que ensinava aos filhos de Deus. Então no verso 22, Cristo a condena, e aqui talvez seja uma das condenações mais duras de toda a Escritura. Versículo 22 assim, eis que farei com que fique acamada, e terei grande tribulação, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. A condenação de Cristo chega às portas de Jezabel. Pela dureza do seu vil coração, Cristo anuncia a sua sentença, você ficará acamada. Que na cultura hebraica traz a ideia de que ela teria uma doença muito grave, ou algo que levaria à morte, uma doença sem cura. Ou seja, Cristo a sentencia à morte. Ele está dizendo que por causa da sua obra, por causa do seu amor à prostituição, por causa do seu amor ao falso ensino, por perverter o juízo de Deus, por levar os filhos de Cristo ao pecado, Cristo condena essa mulher, você vai morrer. Jezabel estava condenada, mas perceba como o juízo de Cristo é equilibrado, porque ele diz que aqueles que se deitaram, que se adulteraram com Jezabel, caso não se arrependam, ele também os condenará. Perceba, Jesus está dando mais uma chance àquelas pessoas que estavam seguindo os falsos ensinos de Jezabel. Jesus está dizendo que Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele dá tempo para que você se arrependa, Ele dá tempo para que possamos voltar atrás. Jezabel já está condenada, mas aqueles que a seguiam, Jesus está dizendo, eu ainda darei tempo a vocês. Caso vocês não se arrependam, serão condenados, mas vocês ainda podem se arrepender. Outra coisa interessante que vale a pena a gente ressaltar, o perigo dos pecados sexuais. Perceba que Cristo está condenando isso em Jezabel e nos seus seguidores. Eles eram promíscuos, eles adulteravam. Eles participavam de toda a imundícia em troca de dinheiro, de poder, de prazer. E você consegue perceber que essa grande tríade terrível, ela segue o homem por toda a história, dinheiro, poder e sexo. O homem parece que sempre cai para alguma destas coisas. E o alerta de João à igreja em Tiatira é, cuide do seu coração. Cuida do seu coração, porque até mesmo dentro da igreja, você pode ser tentado ao poder, ao dinheiro, à promiscuidade. O nosso coração é vil. O alerta de Cristo para a sua igreja é que você tome cuidado com o seu coração. Porque ele sempre vai ser contrário à vontade de Deus.
Ele sempre vai desejar fazer aquilo que Deus odeia. Assim como as pessoas dentro da igreja faziam. E Cristo as condena dizendo: vocês têm adulterado. Vocês têm se vendido em orgias. Vocês têm negociado a santidade, a fidelidade. E fica esse alerta de Cristo aos nossos corações: cuidado com os pecados sexuais, cuidado com o desejo de aceitação, cuidado com o desejo de poder, cuidado com o desejo de sempre satisfazer o seu próprio coração, cuidado com isso. Cristo está condenando Jezabel por isso. Cristo está alertando a igreja de Tiatira por este motivo. Não pense que você está blindado destas coisas, nós não estamos. E é por isso que Cristo abre as portas ao arrependimento. Ele diz: tome cuidado, voltem atrás. Se o seu coração ama estas coisas, tome cuidado. Porque Cristo condena Jezabel e ele de fato condenará aqueles que não se arrependerem dos seus maus caminhos. E ele finaliza sua sentença contra Jezabel dizendo: eu matarei os seus filhos. Que é justamente aquilo que acontece com Jezabel, mulher de Acabe. Todos conhecem a história de Jeú. O homem que foi levantado por Deus, e a ordem que Deus dá a Jeú: Jeú, você vai matar todos da casa de Acabe. Todos os filhos de Jezabel. Eles morrerão pela espada de Jeú. E parece que Jeú passa a sua vida inteira passando a espada em tudo que era descendente de Acabe, destruindo essas pessoas. E aqui a condenação que Deus faz a Jezabel é justamente essa: eu matarei os seus filhos. E ele diz: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. A justiça de Deus, manifesta na condenação de Jezabel, demonstraria àquelas igrejas a retidão de Deus, o que Deus espera dos crentes. Perceba, Deus está dizendo que Ele traria a memória de todos os crentes da Ásia, que Jesus é paciente, Ele é longânimo, mas Ele também é justiça, Ele também é juízo. Ele sonda a mente e os corações, e Ele é capaz de condenar aqueles que são ímpios, aqueles que não temem, aqueles que não são fiéis. E fica esse alerta para nós. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. O Senhor sonda a nossa mente e o nosso coração. Nós não pecamos sozinhos. Deus está lá. E isso é assustador. Deus está em todos os lugares vendo os nossos pecados. Os seus olhos, como diz João, são como chamas de fogo. Nós não podemos esconder nada do Messias. E ele faz um alerta às igrejas: olha o que eu fiz com Jezabel. Tome cuidado, porque ele é paciente, ele é longânimo, mas ele é fogo consumidor. Versículo 24 diz assim: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. João está se dirigindo aos irmãos de Tiatira que não haviam se aderido a este estilo de vida proposto por Jezabel. Perceba, existiam alguns ainda nesta igreja que eram fiéis a Deus, que não haviam se entregado à prostituição, à promiscuidade, à idolatria proposta por Jezabel. E olha que interessante que João define o cerne do ensino de Jezabel, dizendo que eles caracterizam esse ensino como as coisas profundas de Satanás. Você consegue imaginar isso? Que dentro da igreja haja uma seita de pessoas que se intitulam saber as profundezas dos segredos de Satanás? Isso é assustador, não seria? Isso nos escandalizaria, de certo. Mas não escandalizou a igreja em Tiatira. Eles toleravam esta mulher. E a melhor forma de interpretarmos essa ideia das coisas profundas de Satanás é entender essa expressão inicial das coisas profundas. Esse grupo dirigido por Jezabel, eles acreditavam que possuir um conhecimento elevado do sagrado criaria neles uma espiritualidade mais elevada. Isso se parece com uma coisa que mais à frente na história nós conheceríamos como gnosticismo. É muito provável que Jezabel e os seus seguidores, que deram início a essa forma gnóstica de pensar o mundo,
que deram início a essa doutrina, a essa filosofia que divide o mundo entre sagrado e profano. E eles diziam que eles conheciam as coisas profundas, os segredos de Satanás. O que nos parece assustador para eles era o normal. Jezabel dizia que ela conhecia os segredos do mundo, que ela conhecia as profundezas do pensamento dos espíritos. E a ideia aqui é dizer, quando ela disse que ela conhecia as coisas profundas de Satanás, que até mesmo aquelas coisas que Satanás podia revelar a ela era até aceitável. O cerne desse pensamento era a ideia de que você podia redimir todas as coisas, até mesmo o próprio Satanás. E parece uma ideia bizarra aos nossos corações. Mas é uma ideia que tem entrado dentro da nossa igreja. É uma ideia que tem tomado a igreja brasileira. Em tentar redimir todas as coisas. Em tentar tornar tudo aceitável. Os gnósticos diziam que eles tinham um conhecimento elevado sobre Cristo. O seu espírito estava elevado. Então eles podiam fazer com a sua carne aquilo que eles queriam. A ponto de Jezabel relativizar até a própria vileza de Satanás. Dando a ideia de que talvez Satanás não seja tão ruim assim. Talvez as coisas que o mundo produza não seja tão ruim assim. Talvez toda a maldade desse mundo não seja tão ruim assim. Talvez não faça mal você se prostituir. Talvez não faça mal você ser promíscuo. Talvez não seja ruim você falar coisas que não deviam. Talvez não seja ruim você ver aquilo que não devia. Esse era o pensamento dos seguidores de Jezabel. Se você tiver o coração em Cristo Jesus, você pode fazer qualquer coisa. Porque o que importa? O que importa é o seu coração estar em Cristo. O que importa é você amar a Deus. Se você amar a Deus, qualquer coisa pode. É que quando a gente lê as coisas profundas de Satanás, isso nos assusta. Mas por vezes nós não conseguimos perceber que este pensamento tem adentrado dentro da igreja. Igrejas onde começaram a relativizar a fé. Onde esqueceram os absolutos de Deus sobre a criação, a verdade de Deus. E começaram a trazer as coisas do mundo, como se aquilo que o mundo produz pudesse ser santo. Como se aquilo que Satanás e a sua forma de pensar produz pudesse servir para a igreja. Mas ela dizia que conhecia as coisas profundas, que entendia os mistérios do mundo, que seu espírito estava elevado. Então, a sua carne poderia se corromper com qualquer coisa. Essa ideia de que nós podemos viver bem com o mundo e bem com Deus é uma ideia terrível. É por isso que João chama essa mulher de Jezabel. Porque era isso que Jezabel fazia. Ela dizia aos filhos de Israel: vocês podem servir a Deus e a Baal. Vocês podem ir uma vez por ano à casa de Deus oferecer sacrifícios, mas vocês também podem se prostituir nos altares feitos a Zera. Essa mulher dizia aos filhos de Israel: vocês podem fazer o que vocês quiserem com o seu corpo. Vocês podem sacrificar crianças e sacrificar cordeiros a Deus, não tem problema. Você consegue perceber o problema dessa fé? Você pode servir a Deus na igreja, mas você pode servir o diabo também. Você pode servir a Deus e você pode servir o seu coração. Você pode amar a Deus, mas você também pode fazer aquilo que o seu coração deseja. Você pode ser fiel a Deus e andar pelo mundo como uma prostituta, se sujando com o mundo. Eu sei que esses termos parecem assustadores, mas esta fé deturpada tem entrado na nossa igreja. Você pode participar do carnaval sem se sujar. Você pode ir para um prostíbulo sem se sujar. Você pode fumar maconha para a glória de Deus. Você pode todas as coisas, desde que você ame a Cristo. Esse evangelho que tolera tudo, como se Satanás, como se o mundo pudesse produzir alguma coisa santa, tem destruído a fé de muitos crentes, que assim como Jezabel serão condenados por Cristo.
o cerne do pensamento que não só a carta em Tiatira, mas que todo o Apocalipse quer combater é esta fé prostituída. O que João quer nos ensinar é que você não pode ser a noiva de Cristo e se relacionar com o mundo. O que Apocalipse está gritando aos nossos corações é que você não pode servir a Cristo e a Baal. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir a Cristo e ao seu coração. Apocalipse é uma carta que quer nos ensinar que a fé em Cristo demanda fidelidade e compromisso. E amor somente a Deus. João está gritando aos nossos corações: ame somente a Cristo. Seja fiel a Cristo. Ao contrário do que acontecia em Tiatira, que haviam se entregado a todas as paixões do seu coração, em nome de Cristo, em nome de uma fé livre, em nome dessa fé que liberta, desse cristianismo que te permite tudo, que na verdade é um cristianismo proposto por Satanás, não por Cristo. O cristianismo proposto por Cristo, a vida cristã que Jesus ensina, te ensina a abrir mão das suas vontades, a carregar a sua cruz, a assassinar o seu eu, a não fazer aquilo que você quer fazer, fazer aquilo que Cristo quer que você faça. O evangelho que Cristo ensina não é o evangelho da meretriz, é o evangelho da fidelidade. É o evangelho do compromisso, do amor somente a Deus e de todo o seu amor ser direcionado a Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua adoração com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um vai deixar de ser senhor. Nós não podemos servir a dois senhores. É isso que a carta de Apocalipse, que o livro de Apocalipse está gritando aos nossos corações. Ele está mostrando que a fidelidade é o único caminho possível ao crente. Para que o crente habite na eternidade com Deus, ele precisa ser fiel. Versículo 26. João diz ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. O vencedor, aquele que viveu uma fé totalmente compromissada com Cristo e dedicada a Cristo, João faz uma promessa maravilhosa e grandiosa. Jesus promete dar a eles autoridade sobre as nações. E perceba, aqui não é um convite de Cristo dizendo para você, não, se você for fiel a mim, você vai mandar em tudo. Você vai ser o CEO da terra. Não é isso. O pano de fundo do Novo Testamento dessa passagem é o texto de Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19, que é o texto da grande comissão, onde Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba, quando Jesus diz que dará domínio sobre todas as coisas aos vencedores, ele está dizendo que aquilo que ele está prometendo àqueles que forem fiéis é que eles vão participar da grande obra de Deus no mundo. De que Cristo tem toda a autoridade sobre a criação, tem toda a autoridade sobre todas as coisas, e Ele vai compartilhar desta autoridade conosco. Como? Nós vamos participar desta obra de Cristo, deste grande projeto de Deus no mundo. João está dizendo que a cada crente que for fiel a Deus, é garantido que este também vai participar do progresso do Evangelho. Ele não está prometendo para você um domínio material das coisas, não. João está dizendo que você vai estar no reino triunfante de Cristo Jesus, participando com Ele desta grande obra. E ele ainda promete outra coisa: eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Em Apocalipse, a estrela da manhã é Jesus Cristo. É aquele que vem para iluminar. Depois de uma noite de trevas, aquela primeira luz que aparece. João está dizendo que se você for fiel a Deus, você vai participar desta obra de Cristo Jesus, que Ele já está fazendo do mundo, de trazer luz aos corações que estão em trevas.
Deus está dando a nós, aos fiéis, a rica oportunidade de participar de sua obra, de reconciliar consigo todas as coisas. E como é que nós participamos destas obras? Sendo fiéis, brilhando a luz de Cristo, mostrando para o mundo que para as trevas existe uma solução, chamada Jesus Cristo. De que ao contrário de uma vida promíscua, existe uma vida de fidelidade a Deus. Existe uma vida de santidade a Deus. Ao contrário desse evangelho que te permite tudo. Ao contrário dessa ideia de que você pode servir a quantos senhores você quiser, inclusive o seu próprio coração. Jesus propõe uma vida de extrema fidelidade a Ele, no reino dEle, participando com Ele da sua grande obra de iluminar o coração dos homens. Isso é um presente absurdo. Você saber que você pode fazer parte do progresso do Evangelho. Você saber que você pode participar do serviço, daquilo que Deus tem feito no mundo. Deus tem iluminado muitos corações. Eu sei que é assustadora a situação da igreja no mundo. Mas graças a Deus, Deus ainda tem sustentado, Deus ainda tem mantido algumas igrejas fiéis a Cristo. Graças a Deus, Deus ainda tem resgatado algumas pessoas. Sabe, graças a Deus, Deus ainda tem iluminado corações em trevas. E João está dizendo que se você for fiel a Cristo, você vai participar desta obra. E na verdade, o que significa ser igreja em Apocalipse e não participar desta obra de Cristo? Qual que é a figura, a metáfora que Apocalipse usa para a igreja? O candelabro. Qual que era a função do candelabro? Iluminar. João está dizendo que se você for fiel a Cristo, você vai ser igreja mesmo. Ou seja, tudo aquilo que for contrário à fidelidade não é igreja. Isso deveria fazer com que os nossos corações tremessem, para que a gente avaliasse a nossa vida e percebesse se o nosso evangelho aceita mais de um Senhor. Se aquilo que cremos de Deus nos permite viver uma vida imunda. Se nós temos servido a Deus com a nossa boca, mas o nosso coração está distante dele. Se nós temos servido a Deus com as nossas obras voluntárias na igreja, mas o nosso coração não está em Deus, está nas nossas paixões, nos nossos desejos, nos nossos sonhos. A mensagem à igreja de Tiatira e a mensagem de Apocalipse é essa: o cristianismo só permite fidelidade a Deus. Não viva como a meretriz, não viva como Jezabel. Viva como Cristo, que foi fiel até o fim, que manteve o testemunho de Cristo, que manteve o testemunho do Pai até o fim, que não se vendeu, que não negociou a sua fé, por medo de Jezabel, por medo da aceitação dos homens, de como seria visto. Sabe, Vinícius, como é que eu aplico isso à minha vida? Sabe, não viva um evangelho pragmático e dúbio. Sabe, não viva um evangelho onde as pessoas olham para você: nossa, você é tão crente na sua igreja, mas aqui você mente. Sabe, você faz aquilo que não agrada a Deus, você fala palavrão, você fica com todas as menininhas da sua faculdade. Sabe, você tem a sua lista de contatinho no WhatsApp. Sabe, você quer viver um evangelho de fidelidade? Abra mão dos seus desejos, dos seus prazeres. Abra mão dos sonhos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Abra mão. Sabe, esse evangelho que diz que tudo aquilo que você vê, que tudo aquilo que você deseja, Deus vai te dar, esse é o evangelho de Satanás. Esse é o evangelho de Jezabel. O evangelho de Cristo é o evangelho do tome a sua cruz. Carregue ela. É o evangelho de vida, de santidade, de fidelidade a Deus. E você pode aplicar isso no seu dia a dia, nas suas relações, no seu trabalho, na sua faculdade, em tudo. Da forma como você conversa com as pessoas. Da forma como você trata os seus pais, como você trata os seus amigos. Sabe, na forma como você trata a sua namorada, com respeito. Da forma como você olha para ela. Porque o que a Bíblia nos ensina é que você deve olhar para a sua irmã em Cristo como uma irmã em Cristo.
Perceba, o alerta de Cristo é que o seu coração seja tomado de pureza e não de lascívia. Que o coração daquele que é fiel a Deus seja tomado pela santidade, pelo amor à santidade. E o que é esse amor à santidade? É uma vida sem pecado? Não. Nós vamos pecar, nós vamos tropeçar. É por isso que o Cristo aqui apresentado é longânimo, é paciente, é misericordioso. Esse amor à santidade é o ódio ao pecado. É esse sentimento de você reprovar a si mesmo. De você saber que aquilo que você tem pensado não é digno do Cordeiro de Deus. De que aquilo que você tem feito não é digno de Cristo. Então você abandona, você luta, você ora a Deus, você pede ajuda, você pede conselho, você quer fazer de tudo para destruir aquele ídolo. Porque você sabe que o seu coração não pode servir a dois senhores. É isso o amor pela santidade. É esse profundo comprometimento com Cristo. É como o casamento, é por isso que a Bíblia usa essa metáfora. De que a igreja é a noiva de Cristo. Por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades no casamento, você sempre deve ser o seu melhor. Você sempre deve dedicar-se para fazer o seu melhor. E essa assim deve ser a nossa relação com Cristo. Uma mulher não pode amar outro homem que não seja o seu marido. Assim como nós não podemos amar a nada que não seja Cristo. Nada pode tomar lugar de Deus no nosso coração. Sabe, lembre-se sempre de Jezabel, que pervertia os filhos de Deus a viverem uma vida onde eles podiam servir a quem eles quisessem. Eles adoravam a Deus aos domingos, mas de segunda a sábado se prostituíam com esse mundo. Se vendiam, eram injustos, impuros. Porque afinal, se ele declarar com a boca que ama Deus, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Deus, ele exige dos crentes santidade e comprometimento. Outra dica para que você possa aplicar isso à vida: tome cuidado com o desejo do seu coração. Sabe, analise o seu coração. Tome cuidado para que aquilo que você deseja seja santo. Sabe, para que aquilo que esteja no seu coração seja puro. O Rev tem falado sobre isso nos cultos aos domingos. Pensa naquilo que é puro, naquilo que é amável. Que o seu coração ame estas coisas e não aquilo que é sujo. Sabe, lute contra os desejos do seu coração. Seu coração é vil, é caído. Não seja seduzido pela imoralidade do mundo. E viva fielmente a sua fé independente daquilo que te aconteça. Sabe, seja fiel. Nós estamos vivendo no fim do mundo. Nós estamos vivendo em tempos terríveis. E para terminar, antes que o Delcio grite que deu o meu tempo, viva uma vida de santidade e fidelidade a Deus. Sabe, Deus é bondoso, longânimo. Mas nunca esqueça que Ele é reto juiz. Sabe, nunca esqueça que Ele vai matar Jezabel. Que Ele vai matar os seus inimigos. João apresenta Cristo como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Mas Ele também é aquele que tem pés como latão reluzente. E o que Cristo faz com o Apocalipse, com seus pés? Como o Apocalipse no capítulo 19 nos diz, Ele pisoteia os seus inimigos. E Ele vai fazer isso. Sabe, que você possa ser santo, possa ser fiel. Eu sei que às vezes a gente acha que a juventude é época de fazer qualquer coisa, não é época de fazer qualquer coisa. Sabe, Cristo não te permite isso. Cristo só permite amor a Ele, fidelidade, santidade. Sabe, quando essas coisas virem ao seu coração, porque elas virão. Ore a Deus, peça ajuda ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor, Pai. Para que esse espírito que havia na igreja em Tiatira, para que essa fé pragmática e dúbia, ó Deus, não tome conta do nosso coração, Pai. Para que sirvamos ao Senhor e somente ao Senhor, Pai. Para que possamos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as faculdades da nossa mente, com todos os afetos do nosso coração, Pai.
Ó Deus, nos leva a uma vida de profundo comprometimento com o Senhor, Pai. Para que vivamos como uma noiva santa e não como uma meretriz, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos livra desse cristianismo que divide o mundo, Pai. E nos ajuda, Deus, a entender, Deus, que a vida que o Senhor espera dos seus é de santidade e fidelidade. Pai, nos ajuda a isso, porque somos falhos. Nós oramos ao Senhor porque somos terrivelmente pecadores, fracos. Nos assiste nas nossas dificuldades, Pai. Que todas as vezes que a nossa mente, ó Deus, desejar aquilo que não é Cristo, que o Senhor nos ajude, Pai, a abandonar esses pensamentos e esses desejos, Pai. E tudo isso para a glória do Senhor, Pai. Para que no dia que o eterno Rei da Terra voltar, sejamos encontrados, Deus, na parcela daqueles que foram fiéis, que foram santos. É em Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor.